Cada gota que escapa é um recurso que se vai. Água que poderia alimentar sorrisos, saciar a sede da vida. Fechar a torneira ao escovar os dentes pode economizar até 12 litros por minuto. Pequenas escolhas mudam o futuro. Enquanto uns enfrentam o excesso, outros imploram por uma gota. Água é vida. É afeto. É o que nos une. Cada gota conta. Faça a sua parte. Está no ar o programa Radianálise Saúde. Estamos ao vivo pela Astral TV, ao vivo pelo canal da Astral TV e também do Radianálise Saúde. Hoje eu estou com uma convidada, gente, muito especial, uma história de vida que vocês vão ficar de boca aberta, porque é uma história que eu realmente me senti comovida, né? Eu estou com a Fabíola Faleiros, ela é farmacêutica e fundadora da La Farma. Seja muito bem-vinda, viu, Fabíola? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a sua participação aqui no programa. Gente, hoje o tema vai ser carreira que se constrói, escolhas, liderança e autonomia profissional na saúde. É realmente um tema que abrange muita coisa, assunto. né? Tem muito pano aí para manga, né, Assunto. Fabíola? E como que você chegou na carreira como empreendedora, como farmacêutica, mãe? Então é uma história muito bonita mesmo, gente. Como que você começou? Então, eu sou eu falo, uma moça que vim do interior, né? A minha mãe é professora, eu sou filha de pais separados e há muito tempo eu tinha um sonho, né, de fazer um remédio para minha avó, para curar minha avó. E aí eu, assim, pensando, claro, a gente estuda, sabe, do sobre o curso, pesquisei e pensei que ia fazer farmácia, porque a minha vontade era fazer medicamentos para curar as pessoas, né? Então, logo então, fiz a faculdade de farmácia e vim para São Paulo fazer o estágio aqui nessa cidade imensa. E fiz um bom estágio no Hospital das Clínicas, no INCOR, no Instituto da Criança, e vim fazer esse estágio. Ele me proporcionou como é que eu vou explicar? Nessa abrangência que eu tive, a gente impacta muito com a nossa vida, porque quando a gente percebe que lá eu via tantos problemas, tanta coisa, eu chegava em casa, a Rose falava assim, nossa, como eu estou bem, como eu sou grata por estar aqui com, sabe, tudo perfeito, porque é muito difícil. Isso foi um choque de realidade para uma menina que veio do interior para São Paulo, e quando você depara com tudo isso, você valoriza muito a vida, né? E foi através disso, né, e grandes pessoas que eu encontrei nesse meio, né, grandes profissionais, que eu me espelhei um pouco neles, né? Na minha vida a gente conhece pessoas incríveis e a gente tem que se espelhar, a gente estava até comentando isso, né? E que a gente tem que se espelhar em pessoas que a gente admira, que a gente quer chegar lá, né? Então, foi essas pessoas que me trouxeram para como é que eu vou dizer, para essa luta, né? Esse empreendedorismo que você me perguntou agora. E eu sempre quis ter um negócio próprio, embora precisei passar por um caminho grande de, de aprendizado, né? Como funcionária, como tudo para entender, para depois chegar hoje
aonde eu cheguei, que a gente está só aprendendo também. Cada dia mais, né? É. Você comentou, Fabíola, que você ficava observando a sua avó, ela tinha uma certa doença. Por que que você chegou, na farmácia e não na medicina? Então, a medicina, primeiro que eu sabia que a minha escola, a gente, né, tem essa ideia, né? Eu estudei em escola pública e eu sabia que as minhas condições também, e da minha mãe, enfim, a gente não ia conseguir chegar na parte de fazer para poder fazer medicina, né? Mas também não era um grande sonho fazer medicina. Eu queria fazer o medicamento mesmo. Não era diagnosticar doenças, atender as pessoas. Eu queria fazer o medicamento. Então, quando eu fiz farmácia, eu queria fazer o medicamento mesmo. Eu sonhava com aquelas máquinas, sabe? Alquimista. É, exatamente isso. Eu não pensei mesmo em medicina Interessante. como curar. Eu pensei Sim. em curar como medicamento, fazendo o medicamento mesmo. É, você tem uma alquimista dentro de você. Tenho. De Uhum. vez em quando eu tenho uns flashes assim de ideias assim que a gente estava comentando Sim. também, que eu falei assim, ai meu Deus, muito obrigada por ter isso. E como que é a sua área espiritual? Você acha que isso também faz parte de uma junção com a espiritualidade? Cê- Esses insights que você tem? Eu acho que tem, viu? Eu não sou assim muito estudada no assunto, mas eu tenho certeza que tem um guia, um anjinho da guarda que olha, eu vou te contar, ele é bom. E qual é a sua religião? Eu sou católica, hoje não praticante, embora queira voltar, mas assim, a minha religiosidade pela minha família é católica. Mas já fui, viu? Já fui em várias, conheci várias. Sou aberta, eu acho que Tá. tem que conhecer, você tem que se identificar, né? Eu já fui conhecer outras religiões, sim. E a sua avó, ela ainda está viva? Não, minha avó faleceu faz muitos anos, inclusive ela nem conseguiu chegar a me Eu ia ver perguntar. formada, É. não conseguiu. É. E como foi isso para você? A sua avó, ela não teve tempo de conhecer a Fabíola É, mas eu farmacêutica. tenho certeza que ela Ah, conhece. mas com certeza. Eu tenho certeza que ela É, sabe. Então, ela não, ela foi muito antes de eu me formar, né? Foi a gente naquele processo de luta da minha mãe, porque naquela época fazer farmácia não tinha na minha cidade, em Franca, né? Então, eu tive que ir para uma cidade vizinha. E aquela época era aquela época que tinha muita inflação, cada dia o preço, não sim. sei se todo mundo vai lembrar disso, mas que tudo era uns preços diferentes. Então, hoje a gente entrava com um preço de faculdade, no outro dia era outro. Enfim, a minha mãe ficou toda endividada. E aí a gente já ia parar o curso de farmácia pelo sacrifício que ela não estava conseguindo. E aí eu tenho um tio que ele é escritor, ele é professor universitário, e ele foi convidado pela minha faculdade para dar uma palestra. E a dona, neta do dono da universidade, estudava os livros dele, gostava muito dele. Meu tio falou: olha, dá uma força para ela, vê o que ela pode fazer. Na hora eu até achei que não ia dar certo, né? Mas fui lá falar com ela. Aí ela me disse: você vai estudar, eu vou te dar uma bolsa de 100%, coisa que não tem nessa universidade, mas você não pode ficar, em hipótese nenhuma, em recuperação, em DP que a gente fala, né? É. Você tem que ser uma aluna aplicada. Para dar valor. E eu achei isso muito justo, sabe? Sim, Porque eu acho que tem gente que ganha as coisas, que tem a facilidade e não dá valor, né? Que a sim. gente estava comentando. E aí eu abracei isso com muita vontade, sabe? Abracei a oportunidade que ela me deu. Sou grata imensamente. Eu nem sei se ela sabe quem sou eu hoje em dia, né? Mas eu sou muito grata por ela ter dado essa possibilidade. Então a gente encontra grandes pessoas na vida da gente, né? Encontra, né? Grandes anjos, né? Você precisa estar no local certo e com as pessoas certas. Exatamente. Agora, Fabíola, quem é a Fabíola empreendedora? Ai, Como quem que você sou? conseguiu essa trajetória? Porque não é fácil. Em São Paulo, a gente sabe que é É, leão engolindo é, leão é. todos os dias. Todos os dias. E você vindo lá do interior, se formou, uma história muito bonita. Mas como que você conseguiu ter essa força? Olha, eu falo que, primeiramente, para ter essa força, eu acho que a gente tem que ter propósito, né?
eu acho que a gente tem que ter propósito, a gente tem que gostar do que faz, amar o que faz, é imprescindível. Então, como eu acho que tudo começou porque eu amo o que eu faço. Se você falasse assim para mim, olha, hoje não, você não vai mais fazer isso. O que você faria? Eu não sei, nada. Eu só faria isso, porque eu gosto demais do que eu faço. Então, isso é o meu grande propósito. Então, eu acho que faz com que, por exemplo, ontem à noite, eu vim da farmácia para minha casa estudando, pondo uma pessoa que eu admiro, um professor, e eu vou falando, eu vou escutando, entendeu? E o tempo inteiro que eu tenho, eu vou escutando, e a gente vai organizando as ideias, né? E eu acho que esse movimento da gente sempre querer saber mais, com pessoas que sabem um pouquinho mais que a gente também, porque a gente, a gente sempre tem gente que a gente se acha inteligente, mas tem sempre gente que é mais inteligente, ou mais, não digo inteligente, mas mais estudado, mais aplicado, ou que sabe mais aquele assunto. Então, eu acho que eu sempre busco muita informação. Eu acho que hoje em dia a gente quando eu falo informação, gente, hoje em dia a informação é o que mais tem no Instagram, né? Mas quando eu falo informação, é informação com propósito, com aplicabilidade, com conteúdo, com o que eu vou aplicar daquilo lá. Não adianta eu saber por saber de fofoca, eu sei, né? A gente tem que saber aquilo que a gente vai aplicar no nosso dia a dia, aquilo que vai ser útil para a gente, né? Então, é isso que me faz, assim. Então, quando eu desenvolvo um produto novo, quando eu desenvolvo alguma coisa, umas ideias assim, que eu falo assim, uau, eu pensei isso. Mas eu acho muito... eu fico feliz e muito grata por Deus ter me dado essa oportunidade de estar vivendo isso hoje, né? Mas você tem alguém que apoie você nesse momento, que você está estudando, dando aquela força? Não, vai, faz, Fabíola, você pode, você consegue. Não. Olha. Não. Não, muito pelo contrário, né? Hoje em dia as pessoas a gente encontra, não sei, acho que todo mundo ia falar, esperar que eu falasse que sim, né? Marido, filho, né? Assim, as pessoas falam, né? Falam, mas na hora do movimento que eu tive de dificuldade lá atrás, né? Que a gente, claro, a vida não é essa maravilha, a gente tem fases difíceis da vida da gente. Não foi todo mundo que falou, vai, né? Pouquíssima gente, né? A maioria das pessoas falam para a gente desistir, né? E mudar a rota, e inventar outra rota. Ninguém fala para você continuar no seu propósito, é muito difícil. E por que você acha que acontece isso? As pessoas sempre, a maioria são contra. Porque é mais fácil. É mais fácil, eu acho. É mais fácil. E tem a parte da inveja também, né? Então, é mais fácil você mudar a sua rota por você não brilhar. Deixa que eu brilho, né? Como a pessoa não consegue, ela também não quer que você consiga, Exatamente. Né? E qual é a farmácia que você abriu? Como que é a sua farmácia? Quais os produtos que você vende? Quais os produtos que você está lançando? Porque, gente, tem novidade chegando, hein? Tem novidade chegando. Então, eu tenho a farmácia La Farma. A La Farma, ela foi constituída, ela tem 23 anos, né? Eu adquiri ela em 2007, então ela já existia um pouquinho aí antes de mim. E depois, agora, recentemente, o ano passado, nós fizemos a Una Farma. A Una Farma é uma farmácia também que veio de encontro com essa necessidade nutracêutica, a necessidade dessa parte nutricional maior. Então, a gente tem esse foco mais. A La Farma é mais cosmético, tudo, mas todo mundo faz tudo, gente. Mas, assim, o que eu estou dizendo é que a gente quis dar um foco melhor, né? Focar em assuntos diversos. E agora, recém-chegada, está vindo aí a La Farma Vet, né? Porque eu amo, sempre amei os bichos. Eu acho que eu até estou sofrendo ainda com esse episódio que teve. Gente. Eu estou parecendo que o cachorro era meu, que estou num sofrimento aqui comigo. Mas, assim, eu amo eles. Eu acho que os animais têm... A gente tem muito que aprender com eles, né? E eu também, da mesma forma que eu quis curar a minha avó, eu acho que eu quero cuidar deles, que são seres indescritível, assim, né? Eu falo. Então, eu quero ajudar a qualidade de vida deles. Então, eu tinha esse propósito também. E a La Farma Vet está vindo de encontro com isso. Eu estou tão feliz, vocês imaginam, que a gente vai poder cuidar deles, porque as fórmulas hoje,
né, de uso comum, que a gente fala, né, de comprar em veterinários, em Sim. farmácias, tudo, às vezes eles não vêm com dosagem pelo peso do animal, né? Então, lá na farmácia, a gente vai poder fazer adequado para cada peso, porque Importante isso. às vezes a gente corta o comprimido no meio, Sim. faz não sei o quê, mas nem sempre todo mundo corta direitinho, a dosagem não fica correta, a gente dá um pedacinho a mais, um pedacinho a menos, não dá dosagens corretas e o tratamento interfere, né? Então, a farmácia vem para isso, para fazer um ajuste de dosagem pelo quilo de peso ou pelo próprio animal, né? Então, o gato é diferente do cachorro, que é diferente de uma ave. Então, a gente vem para fazer essa adequação para o tratamento deles e para ajudar os veterinários aí num modo melhor para adesão do tratamento. Então, seja ele em biscoito, seja ele em comprimido, em cápsula, em diversas fórmulas hoje, né? Então, para cuidar deles mesmo. E você sempre sozinha? Nessas ideias? É. Eu tenho Isso um que está braço. chamando a atenção. Não, eu Mostra tenho. a fórmula aí. Não, eu tenho grandes pessoas que me ajudam. Eu tenho um farmacêutico que é meu braço direito, e da La Farma, que ele ajuda muito a parte técnica, me ajuda muito até nos aconselhamentos do que. Eu sempre peço, olha, o que você acha? Você acha que eu estou certa, que eu estou errada? Sabe, a gente escuta outras Sim, opiniões, é claro. importante, né? Mas essa vontade, vamos lá, sei lá se vai É dar certo, sua. mas vamos, é minha, Olha, entendeu? que Mas a interessante. gente tem grandes pessoas do lado da gente, a gente tem que ter, a gente não pode falar também que a gente é sozinho e faz tudo, né? A gente tem pessoas muito importantes do meu lado, né? Ele é uma delas, né? Não só, né? A gente tem pessoas incríveis do lado da gente que agora, neste momento da minha vida, tem pessoas que realmente querem me ver feliz e, de fato, brilhando, mas em alguns momentos do passado não era isso que eu encontrei, né? E essa trajetória sua, Fabiola, né? Uma trajetória que é fantástica, é óbvio, né? Uhum. Não foi tudo mil maravilhas, Não, né? não, não, Não não. foi. Não A é, gente né? sabe, não é. Não A é. gente sabe que tem muitas apertos aí, muitas pessoas querendo te derrubar. Onde que você pegou essa força? Com quem que você pegou essa força? Porque eu tô assim olhando para você, eu falo, gente, em São Paulo, ela veio lá do interior, É, né? Passou por separação. sim, Então, você sente que você tem alguém do seu lado, assim, estou falando do lado espiritual, tem. a sua avó. Eu acho que eu tenho um irmão. Assim, eu vou te falar o que eu acho, mas eu não Claro. tenho essa. A gente não tem certezas, né? Eu tenho um irmão, além da história, né, que vocês já conhecem, eu tenho um irmão que no ano que eu abri a farmácia, em 2007, ele morava também no interior, e esse meu irmão fez uma viagem para a praia. E nessa viagem para a praia com os colegas foi um final de ano, foi um Réveillon. E ele não foi praia, assim, areia e praia, foi aqueles morros, sabe, de pedras e mar, né? E ele foi acampar, sem avisar a gente não estava sabendo muito onde ele estava, tal, enfim. De repente, eu tinha chegado de viagem para ver minha mãe, atendi o telefone, alguém gritando que meu irmão tinha falecido, né? Então ele foi passear e aí ele salvou uma moça que estava afogando, foi postar uma foto, escorregou nessa pedra e pulou e caiu. E aí ele foi salvar essa moça, salvou a moça era de São Paulo, ele nunca viu essa moça, e essa moça, e ele morreu no lugar dela. E eu acho, tenho certeza absoluta, não me pergunte por que ele está comigo. Ele é minha força. Eu Você tenho sente certeza. isso? Sinto. A minha avó é o grande propósito, né? Foi aquela vontade de curá-la, tudo, mas eu acho que a minha voz, aquela pessoa que está ali, é ele. Eu tenho Olha, certeza absoluta. nós Mas não. assim, a gente não, né? A gente fala isso, os outros falam, ai, você é maluca, né? Mas eu tenho certeza que Mas é a pessoa que tem que sentir, né? Porque para nossa, qualquer pessoa que você for contar tudo que você passou, você é é, maluca. é. Mas é uma maluca que dá certo, que deu certo. E foi muito trágico, sabe? Porque foi num pleno Réveillon, mas a gente
ele salvar uma pessoa que ele não conhecia. Quem faz isso? Nem se às vezes hoje em dia, né, a gente conhecendo uma pessoa afogando ali, você pula, né? Eu acho que foi um ato de heroísmo, né? Claro. E hoje em dia é raro a gente ter esses atos de heroísmo, a gente não vê quase nunca, né? A gente faz os heróis, o que dança, o que mostra bumbum, o que, Sim. né? São os heróis hoje em dia, mas herói não é isso, A né? verdade mesmo ninguém mostra, né? Os heróis não são assim, né? Você já está realizada com as suas farmácias? Você já se Olha sente que pergunta realizada? difícil. Que pergunta difícil. Sou realizada. Sou realizada. Eu não posso dizer que não. Eu tenho outros projetos, Claro. né? Eu tenho mais projetos na minha cabeça, mas eu não posso dizer que eu não sou realizada. Eu sou muito feliz com o que Deus me proporcionou. É claro que a gente, se não trabalhar, as coisas desandam, a gente tem que estar sempre de olho. Não é porque nesse momento a gente está a gente fala nessa expansão, mas também a gente tem que cuidar do que tem, né? A gente não pode abandonar, tem que estar sempre cuidando, sempre. Quando eu falo cuidando, é cuidando de um modo geral, Sim. né? Cuidando da parte financeira, cuidando da parte de todos, cuidando do nosso espiritual, cuidando de tudo, a gente tem que estar sempre de olho. Mas eu tenho outros projetos de expansão, sim. Que legal. Outra pergunta para você que eu vou fazer. Nós sabemos que o Brasil, a economia, não está aí essas coisas, né? Não está lá essas coisas. E tem muita gente quebrando. E você, como empreendedora, você abriu uma outra farmácia. Uhum. Agora você vai explicar como que você conseguiu, nessa crise que as pessoas aí fora estão, é óbvio que você não está, porque senão você não teria nem aberto outra farmácia, né? Então, como que você enxerga o lado da nossa economia e você com essas duas farmácias? Você fica... Eu estou um pouco apreensiva esse ano, sim. Sim. Embora o projeto era do ano passado, então, assim, até fazer a reforma, tudo, então, acabou que ficou esse ano, né? A gente fica apreensiva, a gente fica com medo, né? Não vou dizer que não, a gente está apreensiva, está com um pouco de medo, a gente está pé firme ali, sabe? Sem grandes exageros, não pode ter exageros em nada na vida, nem na nossa vida pessoal também, né? Eu não sou de fazer grandes exageros na vida pessoal, sabe? Não faço movimentos assim, nossa, sabe? Sou muito pé no chão. Tem gente que chama até, que eu falo, me chamam até de mão fechada, porque eu sou assim muito realista, sabe? E assim, o que eu acho que a gente tem que fazer é exatamente isso. A farmácia hoje, né? Nossa, estou falando do segmento, nem andando da economia. O grande segredo, eu acho, que assim, as farmácias, elas têm um problema, que elas querem fazer um milagre, sabe? Assim, fazer um preço, um custo baratinho para trazer cliente, só que aquele custo, ele esquece de que não paga hoje ele entrou o dinheiro, mas ele não paga os custos a longo prazo. E isso foi um erro do meu passado, porque como nós já conversei com você, a gente já teve há uns anos atrás, eu praticamente me quebrei. Então, aí eu fui fazer, lembra que eu te falei, eu fui fazer um curso no Sebrae, onde a gente aprende a enxergar diferente, a montar os preços de uma maneira diferente, né? Então, hoje é assim, né? Não sei porquê, nesse meio de farmácia, não sei, acho que começou pelo movimento da drogaria, tudo é assim, eu vou por preço, né? Se ali é mais barato, eu vou por preço. E eu acho que hoje em dia a gente tem que ficar atento, porque nesse mundo eu estou falando do meu segmento, mas tem em tudo, né? Mas assim, não é só preço, gente. O preço, ele vale pela qualidade. Quando a gente fala qualidade, é qualidade e honestidade, né? Porque tem segmentos que você não sabe o que está por trás, né? O cliente ali não sabe o que está fazendo, né? Então é a mesma coisa. Quando você que vai querer um produto de qualidade, que eu tenho certeza que todo mundo tem em casa um produto de qualidade porque gosta, então o remédio é a mesma coisa, ele está dentro né? Então eu fico indignada quando alguém vai ali no comprar um remédio que alguém pôs ali no Mercado Livre, sei lá, na internet, sem saber, sem ter nada, nenhum CNPJ, nenhum responsável técnico. E aí a pessoa põe dentro do seu corpo,
eu fico impressionada de vir por causa de preço. Entendeu? Assim, eu acho que o nosso corpo, como você sabe, melhor que eu, nosso corpo é nosso tempo. Como é que a gente vai colocar alguma coisa dentro da gente que a gente não sabe nem o que está lá dentro? Nossa, é bem Né? complicado, né? Então é complicado. Eu acho que isso é importante a gente pensar, sabe, repensar, né? A mesma coisa, não digo só dentro. O cosmético também, a nossa pele, também é a mesma coisa. A resposta de um produto verdadeiro, de um produto pensado, é diferente de colocar qualquer coisa, porque ali quando você pega os dois, visualmente ele pode ser igual, Sim, né? Entendeu? lógico. Visualmente. Não estou Onde dizendo que os colegas façam, não estou criando esse movimento, mas eu estou criando a consciência de que isso pode acontecer e para as claro. pessoas pensarem um pouquinho, Aí entendeu? nós sabemos que acontece sim, É. né? Acontece muito. Onde que fica as suas farmácias? Então, a La Farma, ela fica na Água Fria, é Alto de Santana, ali perto do Jardim São Paulo, perto de Santana mesmo, que fica mais fácil de conhecer. A Unafarma também fica na Augusto Tolli, que é ali perto da Avenida Engenheiro Caetano Álvares, Já ali está também. aberto? Está aberta, Ah, a você Unafarma já já está aberta. inaugurou? Já, a Unafarma já está aberta, vai fazer um ano já. Já tem um ano? Tem um ano já, a Una. É linda, vale a pena vocês conhecerem, o atendimento é incrível também. A gente está sempre, tem um atendimento na UNA, a gente tem um atendimento farmacêutico, uma consulta farmacêutica. Ai, que Então, por exemplo, quem maravilha. quiser que eu desenvolva um cosmético próprio para si, ou pegar um idoso, fazer uma programação de medicamentos para ele, porque né, às vezes eles ficam confusos em como toma, que hora toma, todo esse pode marcar lá na UNA também que a gente faz esse atendimento. Você faz todo uma Faço. anamnese, na Isso, verdade. fazemos. Dentro do perfil, a gente só não faz a parte A que cabe ao médica, médico, sim, né? lógico. Mas a gente faz todo esse ajuste. Os cosméticos de venda livre a gente pode desenvolver, fazer esse ajuste de dosagem. Como o idoso não pode esquecer, tomar 2 doses, às vezes Gente, acontece, que né? maravilha! Fala mais desses idosos, do seu cronograma, é maravilhoso, eu nunca vi isso. Isso é um projeto. Então, quando eu falo projeto de expansão, nem sempre é só farmácia. Eu queria ter uma equipe de farmacêuticos que pudesse oferecer esse serviço para os idosos. Para ir, às vezes, até em home mesmo, que é para oferecer esse serviço de ajuste de dosagem. Porque, às vezes, o que acontece hoje, né? Muitos idosos vão no SUS, né? Então, ele vai no cardiologista, ele vai no ortopedista, ele vai, né, conforme a necessidade dele. Só que infelizmente, não conversa com outras especialidades. E cada um vai passando o seu próprio medicamento para aquela finalidade. Tudo bem, tá aí porque não tem o que fazer. Sim. Só que às vezes um pode interagir com o outro, um pode ser desnecessário porque já está tomando um outro parecido. Então, esse ajuste que eu acho que entra aí o farmacêutico, que a gente pode ajudar bastante, entendeu? Olha, que interessante. Eu acho que isso é um serviço farmacêutico. Isso a gente não está interferindo, a gente só está fazendo um posicionamento, uma reprogramação daquilo que já foi prescrito, né? E eu acho isso muito legal. É uma farmácia que realmente tem um diferencial. Exatamente. E precisa, como você falou, idosos, nós temos que ter muito cuidado, porque tem idosos que moram sozinhos, né? Por exemplo, eu tive até um caso na família. Uma pessoa idosa, que é a companheira, cuidando de um senhor que tem Parkinson. Ela se confundiu e deu dosagem dobrada. Nossa. Né? Mas por quê? Porque ela não fez por mal, mas ela não lembrava e achou que era o mesmo e deu. Só que nisso, o tratamento do Parkinson ficou totalmente comprometido, deu um distúrbio muito grande. Então, é sobre isso que nós estamos falando, sabe? É sobre esses serviços que a gente pode prestar, né? Para que tudo ocorra, porque o medicamento ele existe para ajudar, mas ele também tem que ser dosado certo, na hora certa, não pode confundir, né? Não pode ter interação medicamentosa, então tudo isso. Então, todas as pessoas que procuram a sua farmácia, você faz essa anamnese? Como que é feito? Isso é um serviço que a gente está implantando lá, né? Na UNA a gente tem esse espaço, a gente vai ter na La Farma também, que vai entrar em reforma, mas a UNA já tem esse espaço, que marcar a consulta a gente faz isso. Maravilha. E posteriormente, para fazer esse serviço de home, é o meu projeto futuro. Eu não consigo fazer isso hoje,
Mas esse é um projeto futuro que você me perguntou. Não, ela consegue sim. Ela vai voltar aqui, ela vai falar desse projeto. Esse é um projeto. que a gente Fala tem. para mim onde que fica novamente as suas farmácias, como que elas podem encontrar você, Instagram, telefone. Vamos lá. A La Farma, ela fica na rua Maestro João Gomes de Araújo, número 89, Alto da Água Fria, ali pertinho de Santana. A Una Farma, ela fica na rua Augusto Tolli, 887, pertinho da Avenida Engenheiro Caetano Alves. E a La Farma Vet, que vai ser inaugurada, vai ser na mesma rua da La Farma, ou seja, na rua Maestro João Gomes de Araújo, número 115, do lado da outra. E você já tem a data que vai ser inaugurada? Olha, a nossa pretensão é em março já. Ai, que maravilha! Então, Novidades. a nossa pretensão é. E qual o seu Instagram? O Instagram da La Farma é lafarma com PH, underline manipulação. E o da Una Farma é Una com 2 N's, farmácia de. Una com 2 N's, farma com PH, farmácia de manipulação. E o da VET, a gente ainda está em construção, mas também vai ser Una VET, La Farma VET, manipulação. Gente, procurem a Fabiola. Eu nunca ouvi falar de uma farmacêutica. Olha o carinho que ela tem com as pessoas, com os idosos, adolescentes, animais, que a gente ama tanto, né? Então procurem a Fabiola. Ela é maravilhosa. Obrigada. Eu amo os idosos, amo. Claro, né? A gente tenta ser carinhoso com todo mundo, mas em especial eles. A gente sabe que a gente chega nessa fase da vida e a gente precisa de ajuda, né? Eu agradeço muito a sua presença, Fabiola. Obrigada. Um beijo para Obrigada. você. Gente, agradeço a presença de todos vocês. Até a próxima semana. Tchau, tchau.